Muito bem, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, tá? Vamos começar aqui a nossa conversa. Eu queria já começar dizendo que hoje eu vim de terno, né? Vim com o uniforme do melhor clube do Ceará, tá? Só para deixar todo mundo aí bem feliz. E com o Meu, meu, arganel do melhor clube da Bahia, tá? Então, aí tô sabe, indo viu? bem. Tô Meu indo bem. amigo, meu amigo Felipe, se você me permite, Sim, gostaria aqui nesse momento a gente fazer aqui uma oração. A pensam. gente, quem tiver com suas coberturas, né? A gente tem essa mania de falar no nosso clube, por favor, Ótimo. vamos orar aqui ao nosso Senhor Deus. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, louvado e engrandecido é o teu nome, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, conectados pela internet, mas com o coração abertos e com a mente aberta para que possamos, como os líderes, crescer cada vez mais para avançar o Evangelho aqui nessa terra. Continua nos capacitando, perdoa as nossas falhas, abre nossa mente e nosso coração. É o que te pedimos e agradecemos no teu nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, meus amigos. Então, vamos para frente, né? Pedir que a irmã Edneuma que desligue o áudio dela também, por favor. Tá puxando aí um ruídozinho, mas vamos embora. Amigos, nossa prova, a nossa prova, para quem já vai fazer aí no próximo domingo, para quem vai fazer já nos próximos momentos, você está ciente de que a nossa prova ela tem alguns detalhes que são extremamente importantes, tá? Vou começar aqui até o compartilhamento para vocês. Mas, principalmente, você tem que frisar o seguinte: a tua prova, ela vai ser baseada nas 10 crenças, tá? Então, não há necessidade de você estudar as outras crenças, de você entender, principalmente agora, certo? Você entender o que é que acontece nessas outras crenças. Mas é interessante você já conhecê-las agora, as primeiras 10, tá bom? É importante você saber um pouco das outras crenças também, porque você vai precisar linkar uma informação com a outra, às vezes, para poder achar uma resposta, tá? Então, se você já tem um bom tempo de igreja, já escuta muita coisa aí há muito tempo, você talvez não precise repassar essas crenças. Mas se não, se você acha que não está tão tranquilo assim, dá uma repassada nas outras só para você saber linkar o que está acontecendo, certo? Mas a sua prova especificamente ela vai ter perguntas sobre as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, que é a nossa primeira crença, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a criação, a natureza da humanidade, o grande conflito, vida, morte e ressurreição de Cristo e a experiência da salvação, tá? Então, a partir daqui, até aqui, é onde você vai estudar, é onde você vai conhecer, é onde você vai saber tudo que você precisa para a sua prova, tá bom? Um detalhe que é muito importante para você entender é o seguinte: quando você for estudar mais ainda, que eu sei que você já estudou bastante, quando você for estudar mais ainda as suas crenças, divida elas de maneira que você possa entender o assunto todo. Como assim? A Trindade. Quando você estuda a Trindade, automaticamente você vai estudar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai estar junto, tá? Tu vai ter que conhecer os três. Tá? Então você vai ter quatro crenças juntas, uma ideia só. A Trindade, ele vai mostrar como se relacionam os três entre si, certo? E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele vai falar um de cada um. O que é muito comum acontecer nas perguntas, tá? O que é muito comum acontecer? Pegar uma informação que é sobre Jesus e aplicar essa informação para o Espírito Santo. Pegar uma informação que é sobre Deus Pai e aplicar essa informação para Jesus. Isso é comum e nos induz ao erro. Por quê? Porque a informação está certa, só que ela não está relacionada a esse personagem, não está relacionada a essa crença. Então, se você não estiver atento ali na hora, às vezes por um detalhezinho você pode perder a questão, tá? Então vamos lá. Escrituras Sagradas. Quando a gente fala sobre as Escrituras Sagradas, esse tema das Escrituras Sagradas talvez seja o mais simples. Entendam só, a prova, ela vai te perguntar coisas do tipo, e eu vou até te mostrar depois algumas questões aqui, tá? Ela vai te perguntar coisas do tipo seguinte, olha, quais são os principais ataques que essa crença recebe do mundo? Quais são os principais ataques que a Bíblia recebe do mundo? Aí as pessoas vão falar sobre
A Bíblia não tem mais relevância no mundo atual, a Bíblia já não é a palavra de Deus, a Bíblia já ela é falível, ela erra, ela tem coisas que não funcionam. Então, muitas perguntas dessas vão surgir na tua prova, porque o autor das questões, ou os autores das questões, né, porque é um banco de perguntas, os autores das questões, eles estão preocupados em questionar se você é de fato um adventista, você crê nas nossas crenças. E uma coisa que você precisa deixar muito claro: não estude somente as páginas oficiais da igreja sobre as crenças, porque a tua prova não é sobre as crenças, é sobre o livro Nisto Cremos, tá? Então, o livro Nisto Cremos, ele vai trazer algumas questões justamente sobre isso. Sobre o quê? Os ataques que a igreja ou que as crenças receberam do mundo todo. Beleza? Tá tranquilo até aí? Então, de vez em quando eu vou fazer essas perguntinhas assim, então só coloca um joinha aí, só para eu saber que vocês estão vivos, estão comigo ainda, tá? Aí você coloca um joinha e eu vou saber que vocês estão, que a gente está junto ainda. Tranquilo, amigos? Bora prosseguir então. Quando nós falamos sobre as escrituras sagradas, obrigado, Gabriel. Quando nós falamos sobre as escrituras sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, eles são a palavra de Deus escrita. Vou te dar uma questão muito, muito fácil de a galera errar. E essa questão tá na prova, tá? Tá no banco de questão, pelo menos, no banco de questões. A pergunta é assim: a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela fala da palavra de Deus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. São frases quase semelhantes, tá? Mas que são extremamente diferentes, distintas no que elas querem dizer. Se eu digo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, como está aí na tua tela, eu estou falando da totalidade dela toda. Quando eu digo que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, quer dizer que dentro da Bíblia tem palavras que pertencem a Deus e palavras que não pertencem a Deus, tá? Então você tem uma disparidade, você tem uma distinção muito grande. Ou ela é toda ou ela não é. Muita gente tem errado. Por quê? Porque muitas pessoas elas entram no costume de dizer assim: olha, na Bíblia nós encontramos a palavra de Deus. Na Bíblia nós achamos a palavra de Deus. Amigo, a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Então, na hora que você for ver sua questão, você já pensa nisso. E talvez caia uma questão como essa para você, porque está lá no banco de questões. A Bíblia ela não contém, a Bíblia ela não fala da palavra de Deus, a Bíblia ela não menciona a palavra de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E aí, quando nós falamos sobre a Bíblia, outra questão que vai aparecer, muito fácil de aparecer na tua prova, é uma questão sobre iluminação, inspiração e revelação, tá? Decora essas três palavrinhas que em algum momento pode ter uma questão sobre essas coisas. Pensa comigo. Tu vai fazer 20 questões, certo? Acredito que ainda sejam só 20 questões. 20 questões. São 10 crenças. É pelo menos duas questões sobre cada crença. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. A depender de como é a crença, tá? Então, tu não vai ter muitas perguntas sobre o mesmo assunto. Por exemplo, sobre a Bíblia, no máximo tu vai ter duas ou três questões, tá? Então essa iluminação, revelação e inspiração pode ser que caia na tua Bíblia, desculpa, na tua questão, tá? E o que é iluminação, revelação e inspiração? Pensa só. Quando nós falamos de Apocalipse, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, tá? Primeiro versículo de Apocalipse ele já vai falar. Então, quando eu digo revelação, eu estou dizendo que essa informação ela foi mostrada, tá? Ela foi mostrada para o autor do texto bíblico. Por exemplo, João viu um anjo voando pelo meio do céu. Então, João viu essa informação. Foi revelado isso para ele. Então, foi revelado isso para ele, então ele escreve. Isso é revelação. Então, o autor bíblico ele tem a revelação. Inspiração. O que é inspiração? É quando o autor bíblico ele vai falar de um assunto que pode não ter sido revelado em sonhos e visões para ele, mas que ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever aquilo, tá? Então, por exemplo, quando Paulo manda uma carta para Filemon,
falando sobre Onésimo, Paulo estava falando sobre um assunto que estava acontecendo com ele. E ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para poder falar sobre aquele assunto. E aí ele falava sobre aquele assunto, mandou para Filemon, Filemon recebe a carta e aquilo se torna um texto bíblico. Por quê? Porque o que está escrito ali, que foi inspirado pelo Espírito Santo, serve para nós também. Então não foi revelado, tá? Não foi mostrado em sonhos, visões. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu. Ok? E aí nós temos a inspiração. Desculpa, nós temos agora a iluminação. O que é a iluminação? Iluminação é quando eu leio um texto bíblico e aquilo abre para mim uma luz para outro assunto, tá? Então, vou usar o exemplo de Paulo de novo. Quando Paulo, por exemplo, ele faz o seguinte: ele lê um texto do Antigo Testamento e aí ele fala sobre esse texto agora. Quando ele diz assim, olha, o justo viverá pela sua fé. Esse texto já está escrito lá no Antigo Testamento. Aí Paulo repete esse texto. Quando ele repete esse texto, ele está repetindo iluminado pelo que ele leu no Antigo Testamento. Ele foi iluminado e agora ele escreveu. Ficou claro para vocês a diferença de revelação, inspiração e iluminação? Ou alguém está com alguma dúvida sobre esse assunto? Há silêncio em Israel? Então tá tudo certo. Deixa eu só ver aqui se não tem mensagem no chat. Se aparecer alguma coisa, e aí vocês vão, a gente vai conversando, tá? Pastor disponível? Sim, vou disponibilizar esse material para vocês. Maravilha. Beleza? Tá tranquilo até aí, então? Vamos lá. Amigos, deixa eu até fazer o seguinte. Esse material que eu estou usando aqui, ele tá na internet, tá? Então, ele é um link. Vou colocar para vocês aqui o link no chat também. Beleza? Então, isso são as escrituras. Isso é escritura. Você vai encontrar essa questão nas escrituras sagradas, tá? Outra questão muito comum de acontecer nas escrituras sagradas, tá? Sobre essa crença das escrituras sagradas. Outra pergunta que é bem possível acontecer é sobre a relevância da Bíblia. Pronto, obrigado. Repetir sobre iluminação. Vamos lá, Ana Célia. O que acontece? O autor bíblico, Paulo, está escrevendo um texto, escrevendo uma carta. E aí ele faz o seguinte: olha, lá no livro de Salmos, ele fala essa informação. Lá nos Salmos de Davi, ele diz essa informação. Aí ele coloca essa informação no livro dele. E aí ele contextualiza essa informação no livro dele, na carta que ele está escrevendo. Isso foi iluminação. Iluminação também pode ser para nós hoje. Por exemplo, quando você lê o texto bíblico, você não está sendo revelado, você não está sendo inspirado, você está sendo iluminado, tá? Eu fui revelado pela palavra de Deus. Não, a palavra de Deus não revela mais para nós que estamos lendo. Ela ilumina, tá? Então você está com uma grande dúvida, você está com uma questão na sua vida aí, e você quer uma iluminação da palavra de Deus. Aí sim, a palavra de Deus ela te ilumina, tá? Às vezes você vai escrever um texto, uma carta, alguma coisa, aí você coloca ali um texto bíblico e você menciona, faz um sermão sobre aquele texto bíblico. Você foi iluminado, tá? Você foi iluminado. Você pode ser inspirado também. O Espírito Santo pode inspirar você a você escrever uma informação que está nas entrelinhas, que está em algum lugar. Mas geralmente é isso aqui, tá? Revelação, sonhos e visões. Inspiração, o Espírito fala com o autor para ele escrever. E iluminação, o autor lê um texto da Bíblia e aquilo ilumina para que ele escreva o seu texto. Tá bom? Dá uma luz para que ele escreva o seu texto. Ellen White ela falava muito sobre luz também. Ela dizia assim: olha, os meus livros, os meus escritos são a luz menor que te guiam a luz maior que é a Bíblia. Né? Então, os meus escritos são a luz menor e ali está a luz maior. Aqui, meu escrito pode até te iluminar um pouquinho, mas a Bíblia é quem vai te iluminar, entendeu? Vai iluminar por mais tempo. Ok? Encerramos Escrituras Sagradas. Eu quero que você pense agora comigo, tá? Eu quero que a gente possa conversar agora sobre a nossa segunda crença, a Trindade. Nessa segunda crença, a gente vai conversar sobre os três. Desculpa, as quatro crenças, tá? Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou fazer um resumo sobre elas e depois nós vamos partir para a prova,
tá? Eu tenho algumas provas aí que vazaram na internet, a gente vai dar uma olhadinha em algumas questões para vocês verem como ela ficou. Tranquilo? Vamos para frente? Trindade. Amigos, Trindade. Primeiro, coloquem isso aqui na cabeça de vocês, tá? Coloque isso aqui na cabeça de vocês. Pastor, mas eu não creio na Trindade. Amigo, na tua prova vai estar sobre isso. Então, tu tem que responder de acordo com nisto cremos, né? Então, é uma coisa que vai acontecer e, de fato, você precisa estar por dentro desta informação. O texto bíblico, ele é muito claro. Há um só Deus. Ponto. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus. Certo? Esse um só Deus, ele existe, ele é, na verdade, em três pessoas, tá? É um só Deus, mas que ele nos é demonstrado através de três pessoas, três seres distintos. Essa frase aqui também é muito importante para você decorá-la, tá? Colocar na sua cabeça. Alguém tá até riscando aí o negócio, eu não sei quem é, mas já ajudou aí. Uma unidade de três pessoas coeternas, certo? Os três são coeternos. Os três. Nós não podemos dizer que um veio antes, que o outro veio depois, que o outro surgiu por uma necessidade. Enfim, os três são coeternos. Por que coeternos, pastor? Porque eles coexistem, eles estão juntos. Sabe quando você pega um livro e o livro tem um coautor, né? Tem o autor e o coautor. Desculpa, não. Tem coautores, todos são autores. Autores do livro, eles escrevem um livro. A mesma coisa é com a humanidade, é com a nossa compreensão da existência do nosso Deus. São três seres distintos, certo? Existe um problema. E esse problema possivelmente vai cair em uma das suas questões. Qual é o problema? Algumas pessoas dizem assim: Deus, ele é um só e ele se revela de três maneiras diferentes. Não, tá? Não é assim que funciona. Deus não se revela de maneiras diferentes. Deus não se mostra de maneiras diferentes. Não são títulos diferentes de Deus, tá? Não é como se existisse uma só pessoa e aí ela vestisse uma máscara. Hoje eu sou o pai. Aí depois ele muda para outra máscara. Hoje eu sou o filho. Aí depois ele muda para outra máscara. Hoje eu sou o espírito. Não é isso, tá? São pessoas distintas. Distintas. Imagina na tua cabeça três seres. Não sei se tem uma imagem aqui que possa demonstrar. Não tem. Mas vamos lá. Imagina na tua cabeça que são três seres. E esses três seres, eles coexistem. Aí você pode pensar assim, ah, pastor, então nesse caso nós somos politeístas, porque tem mais de um Deus. Não. Deus é um só. A própria palavra Deus, ela está no plural, tá? Quando você vai para o hebraico, por exemplo, e fala até Gênesis 1:26 aí, tá na tua tela, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a palavra é Elohim, e o in, no final do hebraico, é o plural masculino, tá? Então você vai encontrar ali a própria palavra Deus no plural. Então, a própria palavra Deus, ela está se demonstrando para a gente já no plural, tá? Então, mas é um só, em propósito, é uma unidade. Algumas pessoas gostam de associar essa ideia da Trindade com o quê? Com o casamento, né? Os dois deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Tá, ali é interessante, mas não é o contexto todo, certo? Porque mesmo sendo dois uma só carne, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua ideia, cada um tem sua forma de pensar a vida, cada um tem sua. Às vezes discutem e não concordam com algumas situações, e isso não acontece com a Trindade. A Trindade, eles têm o mesmo propósito. Aí existe algo que a teologia chama de economia da Trindade. O que é a economia da Trindade? O Pai tem uma função, o Filho tem outra função e o Espírito tem outra função. Enquanto o Filho veio morrer por nós, o Espírito vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Pai, ele vai exercer agora a sua autoridade para porque você precisa entender que o Pai
tá? Ele está no banco dos réus, como dizia C.S. Lewis, né? Deus está no banco dos réus. Toda a saga do pecado é para poder comprovar para todo o universo que o amor de Deus ele existe, que Deus não é autoritário com a gente, tá? Que é possível a humanidade ser salva desse pecado, porque o início do pecado foi lá no céu, quando Lúcifer acusou Deus de ser injusto, de ser autoritário, de sua lei ser uma lei que era impossível de ser seguida, certo? Então nós temos aí os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Uma questão vai te dizer assim, ó: Deus o Pai, Jesus é o Filho de Deus, ele é um semideus, ele foi criado, e o Espírito Santo é a força ativa de Deus na vida das pessoas. Isso não é o que a Bíblia fala para nós. Essa ideia dá o quê? De que Jesus, ele é menor do que Deus e de que o Espírito Santo não é uma pessoa. E isso pode causar um problema para quando tu for lá para a crença do Espírito Santo, que ele vai dizer que ele é uma pessoa distinta, que ele tem sentimentos, que ele age na vida das pessoas, que ele trabalha pelas pessoas também. Então isso pode causar um problema lá na outra crença, certo? Então essa crença que nós estamos vendo aqui é justamente isso. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente, tá? Onipotente, onisciente, onipresente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido pela sua autorrevelação. Deus, que é amor, para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Tranquilo, amigos? Dúvidas? Qualquer coisinha, manda no chat, tá? Ou então, faz um joinha aí no próprio chat ou em outros lugares, a gente vai acompanhando. Beleza? Vamos para frente? Muito bem. Olha só. O Pai. Amigos, como eu falei para vocês, o Pai, Deus do Pai, ele é o criador, tá? O originador, mantenedor, soberano de toda a criação, certo? Ele se revela para nós através de alguns pontos especiais que a gente encontra ao longo do texto bíblico. Quando a gente vê, por exemplo, o momento do batismo de Jesus, a gente encontra ali a expressão dos três, tá? Então, Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo descia sobre ele como uma pomba, e do céu ouvia-se a voz: esse é meu filho amado em quem me comprazo, tá? Você tinha ali a distinção exata dos três agindo por meio da humanidade. Uma questão que pode cair sobre o Pai para nós. Algumas pessoas dizem assim, ó. Aliás, desculpa, o texto bíblico ele diz isso: ninguém jamais viu a Deus, tá? Porque nós somos pecadores e se nós víssemos a Deus, nós morreríamos. Ok. Aí a pergunta vai ser assim, olha, nós vamos ver Deus face a face lá na Nova Jerusalém? Algumas pessoas vão entrar em, será que sim, será que não? Não, nós vamos ver só Jesus, nós vamos ver só o Espírito Santo. Nós não vamos ver Deus Pai porque ele vai ficar em outro lugar completamente distinto. Não, amigos, Apocalipse ele vai dizer isso, que o Deus Pai vai morar conosco, o seu trono virá para cá. Então, uma das questões que pode cair para você é justamente essa. Será que Deus Pai vai morar conosco? Ele vai estar aqui também? Então, você já tem essa resposta aí. Uma coisa que pode cair sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, que é muito, desculpa, sobre Jesus, tá? Que é muito comum de acontecer. Jesus ser um semideus, criado, alguém que foi criado e que está abaixo do Deus Pai, certo? Essa questão pode cair na tua prova, pode ser uma pergunta, porque esse é um tema muito recorrente nas discussões teológicas. Então, é um tema muito recorrente porque muitas pessoas creem assim, que Deus, Jesus, é um semideus, tá? Tipo na história de... Eles associam muito a história de Hércules, por exemplo, né? Ali a mitologia grega, ele vai trazer que Hércules é o filho de Zeus, com uma humana. Então, ele é meio humano e meio divino. Ele é 50% homem, 50% Deus. Então, ele tem as suas habilidades como Deus, mas tem também as suas deficiências e os seus defeitos como homem. E eles aplicam muito isso a Jesus, tá?
dizendo o quê? Que ele não é eterno, que ele teve início, e tudo isso pode cair na tua prova. Tudo isso pode cair na tua prova. Tudo isso pode ser uma pergunta para ti. Então você tem que tá por dentro desse questionamento. Qual seria o teu argumento? Não existe questão subjetiva, tá? Não existe questão subjetiva. Então você não vai ter problema em ter que escrever, mas vai ter que ficar atento a quando surgir uma pergunta desse tipo, tá? Foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, viveu e experimentou a tentação como ser humano, manifestou o poder de Deus, atestou que era o Messias, sofreu e morreu voluntariamente, foi ressuscitado, virá outra vez em glória. Tudo isso é o escopo sobre a vida de Jesus. Mas aqui ele é o princípio, porque tu tem uma crença só sobre vida, morte e ressurreição de Jesus, tá? Então, vai ter outro tema. Então, eles podem juntar essas duas crenças para te fazer uma pergunta também. Ah, o que a gente tende a de marcar é de marcar, tá? Vendo a série, você vai. São questões objetivas. Pode ter 3 opções, pode ter 5 opções, pode ter 4 opções. São questões objetivas. Certinho? Vamos para frente, então. O Espírito Santo, amigos, o Espírito Santo funciona da seguinte maneira: desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, na encarnação e na redenção. Ele é uma pessoa, tanto quanto Deus Pai e Deus Filho. Gente, isso aqui tem derrubado muita gente, porque nós vivemos em uma sociedade que ela acredita muito que espírito não é pessoa, é algo impessoal, é algo que a gente não consegue, não tem parte física, né? A gente não consegue tocar nele, mas ele é uma pessoa também, tá? Ele é uma pessoa distinta. Ele tem uma função também. Jesus, quando estava falando com os discípulos, ele falou o seguinte, olha, ele disse assim para os discípulos: senhores, eu vou para o meu pai, vou para junto do meu pai e do vosso pai, mas não se preocupe que eu vou enviar para vocês outro consolador. Se eu não for, ele não vem. Então eu tenho que ir para que ele possa vir. É claro que eu estou parafraseando o texto bíblico, tá? Então eu preciso ir para que ele venha. Então quem era esse outro consolador? Era o próprio Espírito Santo, tá? É o próprio Espírito Santo. Então, no momento da tentação de Cristo, o Espírito o conduziu até o deserto para ser tentado. Então, o Espírito, ele conduz Jesus, tá? O Espírito, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito pode ser entristecido, né? Há um texto bíblico que diz isso: não entristeceis o Espírito do qual fostes selados para a redenção. Então, tu não pode entristecer o Espírito. Então, se ele pode ser entristecido, então significa que ele tem sentimentos, ele é uma pessoa, tá? Ele tem a possibilidade de ser entristecido, certo? Então, ele é também uma pessoa, tanto quanto o pai, tanto quanto o filho, certo? Uma questão que caiu uma vez sobre o Espírito Santo, que diz assim: olha, o Espírito é 100% homem e 100% Deus. Não, o Espírito não é homem. Quem encarnou como homem foi Jesus. Essa é a função de Jesus. Ele que encarnou como homem. Belezinha? Vamos lá, então. Voltando aqui, para a gente avançar. A criação. Amigos, sobre a criação, pelo menos eu tenho visto poucas questões sobre a criação, tá? São coisas que são mais simples e ele acaba avançando mais. Infelizmente, sobre a criação, você vai acabar encontrando isso aqui, ó, que pode acontecer uma das questões, que é o quê? E descansou no sétimo dia. Dentro do tema da criação, nós estamos falando dos 7 dias. 6 foram a criação e o sétimo foi o descanso. Então pode ser que ele puxe uma questão lá do sábado e traga para vocês. Por quê? Porque o sábado está aqui na criação, mas o sábado é uma crença lá para o líder master estudar, não é para você ainda. Então por isso que eu disse para você no começo, você precisa ter pelo menos uma noção das outras crenças, porque elas podem ser tragadas para cá, ser sugadas para cá para fazer parte da tua pergunta, tá certo? Então você vê aqui, ó, uma questão muito comum de cair na sua prova. É isso aqui, ó. 6 dias literais. Gente, já tem crente adventista começando a pregar e a falar sobre a semana da criação como se não fossem dias literais, mas sim longas eras de anos. Então, por exemplo,
primeiro dia, quando Deus cria a luz, ela não durou ali um dia. Porque até o texto bíblico diz isso. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Tá ruim de falar? Não? Beleza, vamos lá. Então, houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. E aí algumas pessoas associam não como um dia literal de 24 horas, mas sim como longas eras de anos que se passaram e foram. Amigos, isso é evolucionismo, tá? Isso não faz parte da nossa crença. Pode ser que caia na tua prova uma pergunta sobre essa. Quanto tempo durou um dia da criação? Aí tem lá a opção, 1000 anos. Aí há um argumento, inclusive, tá? Eu já vi até numa prova uma vez cair esse argumento. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, os dias da criação duraram 1000 anos cada dia. Aí o irmão vai lá e, puf, tá certo. O texto existe, um dia é como 1000 anos, mas não é sobre a criação. Ele está falando que a soberania de Deus é tamanha que 1000 anos se passa como se fosse um dia. E um dia se passa como se fosse 1000 anos. Ele consegue interagir com o tempo dessa maneira, mas não que a semana da criação durou longas eras de anos, tá? Então, cuidado com essa questão sobre a criação. É uma questão que pode cair para você. Não foram longas eras de anos. Foram dias literais, 6 dias literais. Beleza? A natureza da humanidade. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus com individualidade, o poder e a liberdade de pensar e agir. Amigos, sobre essa crença, uma pergunta que pode cair muito é sobre como nós nos vemos, tá? Muitos seres humanos se acham tão especiais que eles se acham mais do que Deus, né? Então isso pode acontecer. Pode acontecer que na tua prova caia uma pergunta sobre isso. Já que eu sou a imagem de Deus, eu sou igual a Deus. Não, eu não sou igual a Deus. Eu sou semelhante a Ele na possibilidade de pensar, na liberdade de agir, na liberdade de tomar decisões, tá? Então, o livre-arbítrio entra nisso aí. Então, aqueles irmãozinhos que têm uma veia no calvinismo, tem uma veia no determinismo, tem uma veia na predestinação, ele vai ter um problema sobre essa questão da natureza da humanidade, certo? Então, cuidado com essa questão, certo? Sobre a sua natureza. A natureza do homem é pecaminosa. Ele decidiu pecar, ele decidiu cair, certo? Então, isso aí é sobre a natureza. O grande conflito é uma questão que pode cair muito para nós, tá? Toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás quanto ao caráter de Deus, da sua lei e a soberania do universo. Amigos, qual é o teor do grande conflito? O grande conflito é sobre o quê? É sobre a salvação da humanidade? Não é. O grande conflito, ele é sobre o caráter de Deus, sua lei e a sua soberania no universo, tá? O grande conflito, ele não iniciou no Jardim do Éden. E essa é uma questão que pode cair para ti também. O grande conflito não começou no Jardim do Éden. O grande conflito, ele começou no céu, certo? Ele começa no céu com a acusação que Lúcifer faz para Deus. Então, Lúcifer acusa Deus de ser injusto, de ser um Deus tirano, de ser um Deus que tirou a liberdade do ser humano, e o universo obedece por temor, obedece por medo, não obedece por respeito. Então, isso é o que acontece no grande conflito. Esse é o teor entre Cristo e Satanás. Ah, pastor, mas o espírito de profecia, ele vai dizer que a discussão de Satanás é porque ele queria as honras que foi dadas a Jesus. Ótimo. É exatamente isso. É exatamente isso que acontece. Só que você tem que entender que isso é o teor do grande conflito. É esse o conteúdo. O ser humano, ele foi a vítima, tá? Mas quem está no banco de réus respondendo é o próprio Deus, é o caráter de Deus, a lei de Deus, que foi considerada pelo inimigo, por Satanás, como uma lei injusta, tá? E aí ele veio para cá, para a humanidade, e acabou trazendo o pecado para a humanidade também, tá bom?
Um detalhe importante sobre o grande conflito é isso aí: seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Isso aqui é um tema que a gente fala lá na experiência da salvação, tá? Esse é o grande conflito. Gente, tá rápido demais, vocês estão acompanhando, estão anotando tudo, como está ficando gravado, então vocês vão poder voltar nisso aí. Daqui a pouco, os últimos minutos, a gente vai passar revisando as questões da prova, tá? De uma prova que caiu. Beleza? Então, vida, morte e ressurreição de Cristo. Amigos, a crença sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, ela tem que ver com a própria atuação de Jesus na vida das pessoas. É bem direto. Qual foi o teor da vida, morte e ressurreição de Cristo? O que foi que aconteceu? Por que aquilo ali é tão importante para nós? Por que a morte de Jesus é tão importante para nós? Então vai cair perguntas, por exemplo, quantos dias Jesus passou morto? Quando Jesus assumiu a forma de homem, ele se esvaziou de ser Deus, os milagres que ele fazia como Deus, os milagres que ele fazia como o quê? Né? Então, era a parte humana, era a parte divina. Qual é a porcentagem de humanidade e de divindade que existe em Jesus? 100% homem, 0% Deus, 20% homem, 80% Deus? 100% homem, 100% Deus. Ele é completamente homem e ele é completamente Deus, tá? Filipenses 2, ele vai falar isso, tá? Se não me engano, tá até aqui, deve ser um desses textos aqui, tá aqui. Filipenses 2, ele vai falar justamente sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, não usurpou ser igual a Deus, existindo sob forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se da sua natureza, assumindo a forma de servo, tá? Então, essa forma de servo que ele assume com a intenção de se tornar completamente homem. Nós temos uma música que foi criticada no passado por algumas pessoas, que fala sobre as feridas de Jesus, né? Eu não vou lembrar agora se é Arautos do Rei que canta essa música, eu acredito que seja, que ele diz assim, olha, que feridas são essas nas suas mãos, que feridas são essas dos pés, são feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. E muita gente diz assim, mas vai chegar no céu e vai ver as marcas, ainda tem cicatriz. Sim, ainda vão ter as cicatrizes. Nós vamos ver essas cicatrizes em Jesus, tá? Ele ainda tem o seu corpo de homem, porque quando ele foi assunto ao céu, tá lá em Atos, você vai ver isso aí, quando Jesus teve a sua ascensão ao céu, os anjos chegam próximo dos discípulos e dizem assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Este homem que vocês viram subir descerá da mesma forma que vocês estão vendo. Ou seja, a forma que ele assumiu de homem, ela vai existir quando nós chegarmos no céu. Tá? Então, essa é uma pergunta que pode cair na tua questão, com certeza. Beleza? Experiência da salvação, nossa última crença, para nós partirmos para algumas perguntas que podem cair na tua prova. Beleza? Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amiguinhos, decorem essas três palavras. Três palavras, vamos lá. Justificação, santificação e glorificação. Justificação, santificação, glorificação. Muito comum, pode cair na tua questão, está nessa experiência da salvação. Justificação é obra de momento, tá? Momento. Somos justificados. A justificação ela acontece quando eu aceito a obra de Cristo na minha vida. Justificação. Eu fui justificado por Cristo. A santificação, ela é uma obra da vida inteira. Vida inteira. Há um texto no Espírito de Profecia que ele diz assim, ó. Não existe coisa como santificação instantânea. A santificação é uma obra diária que irá durar tanto quanto dure a vida. Então, enquanto você estiver vivo, você está sendo santificado. Então, justificação acontece em um momento, santificação acontece a sua vida inteira enquanto você está vivo, e a glorificação ela acontece somente no céu, tá?
Desculpa, ela acontece quando nós estivermos indo para o céu, tá? Então, essa glorificação, ela é o quê? Ela é a transformação deste corpo pecaminoso em um corpo que não tem mais as marcas do pecado, em um corpo mortal transformado em um corpo imortal. Seremos revestidos de imortalidade. Isso é a glorificação, tá? Então, nesse âmbito pode ter uma pergunta, por exemplo, a santificação é obra de um momento? Aí você já vai cair nessa questão, porque não é obra de momento, é obra de vida inteira. A glorificação aconteceu quando Jesus morreu no Calvário? Não. A glorificação acontece quando Jesus vier nos buscar. No Calvário aconteceu a justificação. Então tu tem que estar atento a essas três palavras: justificação, santificação, glorificação. Beleza, amiguinhos? Dúvidas sobre isso? Alguma dúvida até aí? Ou a gente pode partir e pular agora para a nossa prova? Há alguma questão? Não? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo comigo ainda? Eu comecei a aula com 17, tem 25 agora, que coisa boa. Sejam bem-vindos todos, tá? Alguém tem alguma pergunta e gostaria de fazer? Já coloca aí no chat pra gente da primeira crença. Fala aí, Miguel. Então, já coloca aí no chat, se tiver alguma questão, a gente já vai conversando sobre isso, tá? Mas agora eu quero pular com vocês para uma prova. Essa prova é uma prova que vazou na internet, tá? Vazou na internet e aí a gente está utilizando por esta questão, tá bom? Mas a ideia é é, que você estude todo o conteúdo, não somente o que está vazado lá na internet, porque, obviamente, podem cair outras questões além dessa, tá? Muito bem. Deixa eu responder vocês aqui. Miguel, da primeira crença, as três palavras que falam sobre as escrituras é iluminação, revelação e inspiração. Não necessariamente nessa ordem, tá? Revelação, inspiração e iluminação. Revelação, inspiração e iluminação. São as três palavras. Beleza? Kellen, são quantas questões na prova? Até onde eu me lembro, são 20. Eu acredito que não mudou, tá? Ainda devem ser 20. Quando eu fiz a prova, 2009, eram 120 questões. Era 60 de uma prova e 60 de outra. Era loucura, né? Mas agora são só 20, tá? 20 questões e questões de múltipla escolha, tá bom? Múltipla escolha. Quando eu fiz a prova, vi que caiu hinos também. Isso, Gabriel, obrigado por lembrar. Como o Nisto Cremos cita alguns hinos, então é possível que caia alguns hinos também na tua prova, tá? Lembre-se bem, quem fez essa questão não foi uma pessoa só. Não foi um pedagogo, não foi um teólogo, tá? Não foi só uma pessoa que fez a questão, foram várias pessoas. É um banco de questões. Então, tem pergunta que você vai numa linha de raciocínio e tem outra que vai outra completamente diferente. Por quê? Porque é um banco de questões. E eu acredito que eles estão alimentando esse banco ainda, mandando mais questões para esse banco. Mas, por hora, é dessa forma. Quem pode aplicar a prova? Ana Célia, quem pode aplicar a prova é o departamental ou o regional com autorização do departamental ou, em alguns casos, o seu pastor distrital, tá? Mas, geralmente, faz-se uma prova só para todo mundo, num dia só, marcado lá na associação. Tá bom? Vamos para frente, então? Alguém mais tem alguma questão? Se não, eu vou avançar com vocês aqui para frente. Mas o chat está aberto. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí, tá certo? Então vamos lá, amiguinhos, amiguinhos do meu coração. Repito para vocês. Essa é uma prova que vazou na internet, tá? Então já tem aí milhares de pessoas que têm acesso. Acredito que você já teve acesso também. Mas eu fiz questão de pegar essa prova e fazer algumas anotações nela, certo? Para que a gente conseguisse entender o que é que tem de importante ali, o que é que muda, o que é que não é, só para você ter uma base e a gente poder conversar. Eu não sei se vai dar tempo nós repassarmos as 20 questões. Pela minha experiência, nunca tem dado. Então, deixa eu avançar aqui para poder você entender. Tá bom? Eu não vou ler todas as questões, mas eu vou te mostrar o que está na questão que pode cair na tua questão, tá? Porque os autores de questões, eles não fizeram só uma questão, às vezes eles fizeram 10, 20, 30. Então, essa
talvez não caia essa pergunta para você, mas caia outra pergunta do mesmo autor. Então, tu já vai ter mais ou menos uma noção de como que é a pergunta, como que ele faz. Beleza? Afivela os cintos. Vamos para frente. Seguinte, atenção. Amigo, começou uma prova e a primeira questão é a palavra atenção, não tem atenção. Porque provavelmente tem alguma coisa ali que é uma pegadinha, tá? Atenção, marque a alternativa da divindade, aí tem bem grande aqui, ó, que não corresponde ao Deus Espírito Santo. A primeira pergunta, ela já corresponde aos três. A primeira opção, desculpa, já corresponde aos três. Então pode ser que a pessoa que está fazendo a prova, quando você está aí já fazendo a sua questão, você pensa assim: ah, essa está certa, então já marca e corre para outra. Não faça isso, pelo amor de Cristo, se você quiser passar nessa prova, tá? Por quê? Porque a intenção do autor da questão não é que você dê a resposta certa, mas a resposta errada. Tá? Então, tu vai ter aí nessa opção 4 respostas que estão certas e 1 que está errada. Então, você tem que estar atento a isso. Não corresponde ao Espírito Santo. Não corresponde. Ele foi um agente ativo da criação? Sim, o Espírito Santo estava na criação. Possui personalidade. É Deus. Uma influência divina para alguns. Aqui é onde eu fico entristecido com algumas questões dessa prova. Por quê? Porque essa opção 2 também está errada. Ele possui personalidade, sim. Ele é Deus, sim. Ele é uma influência divina, sim. Mas não para alguns. Ele é uma influência divina para todos. Para todos. Tá? Para todas as pessoas. Então, para essa questão aqui estar certa também, aqui deveria ser apenas uma influência divina para todos. Mas na questão está para alguns, certo? Cabia uma anulação? Cabia, mas aí vai depender do teu departamental. Tá bom? A resposta do gabarito que está errada é a 3. Ele é 100% Deus e 100% homem. Não. Ele é só 100% Deus. Quem é 100% homem é Jesus. Tá? Essa frase ela faz sentido. Ela é uma frase que existe. Nós temos esse conceito na teologia, 100% Deus e 100% homem, mas não é aplicável ao Espírito Santo. Ela é aplicável a Jesus. Por isso que essa seria no gabarito a resposta incorreta. E aí, a 4, ele contende, ensina, convence, inspira e santifica, tá? É um texto bíblico que diz isso, ele nos convence da justiça, do pecado, do juízo. Beleza? Dúvidas sobre essa questão, amigo? Perguntas? Questionem. Não? Pois vamos fazer o seguinte. Fazer um quiz aqui com vocês. A pergunta 2, eu quero que vocês olhem, tá? Olhem e me digam qual é a opção que seria a resposta certa. Tá bom? Vamos lá, me falem aí no chat. Qual que você acha que é a resposta certa para essa questão? Lê aí, vou lhe dar incríveis 5 segundos para alguém me responder. Acerca da queda do homem no Jardim do Éden, analise as opções e marque a afirmativa correta acerca desse ensinamento. Opção A. Adão e Eva receberam de Deus a liberdade de escolha. Eles pecaram porque decidiram livremente violar a vontade de Deus. Opção 2. Deus não criou Adão e Eva como robôs programados para fazer apenas a sua vontade. Opção 3. Nossos primeiros pais foram predestinados à queda, por isso, Jesus já tinha plano para salvá-los. E opção 4, todas estão corretas. Quem já respondeu ali? Opção 1, vamos lá, quem mais? Pelo menos mais 3 cristãos aí, para a gente já ter uma noção. A Beatriz, opção 1, muito bem. Alguém mais? Mais um cristão está comigo na prova? E Josiane, opção 1. Muito bem, opção 1. Vamos lá, depois vamos começar de baixo para cima, tá? Todas estão corretas. Não é interessante quando tem essa questão, todas estão corretas, apenas essas está certa, apenas essa está certa. Prestem sempre atenção, que pode ser que o autor ele coloque um monte de questão para você perder tempo e aí você, se tem essa opção, vá olhando se realmente há a possibilidade de todas estarem certas. Que às vezes sim. Às vezes os autores de questões, quando eles colocam essa opção, todas estão corretas, é porque de fato todas estão corretas. Não é o caso dessa questão, mas às vezes pode cair uma questão assim para você,
tá? Nossos primeiros pais foram predestinados à queda, por isso Jesus já tinha um plano para salvá-los. Não, eles não foram predestinados à queda. Havia a possibilidade de uma queda, tá? Por isso que eles não, é, por isso que eles não, nós não falamos de predestinação. Nós falamos que havia um plano para salvá-los. Inclusive um texto bíblico sobre isso, eles olha, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, esse texto, o plano já existia. Deus não criou Adão e Eva como robôs programados para fazer apenas a sua vontade. Amigos, cabe sim recurso nessa questão também. Porque assim como disse o meu amigo ou minha amiga Donária, Deus não criou a gente como robôs programados para fazer apenas a sua vontade, tá? Essa questão também estaria certa, porque Deus nos criou, sim, com pessoas com livre-arbítrio. Quando você coloca uma negativa assim, quando você coloca uma negativa assim, atrapalha bastante. Por isso que você tem que estar atento, certo? Essa frase está correta. Deus não criou Adão e Eva como robôs programados apenas para fazer a sua vontade. Ele deu livre-arbítrio para eles, tá? Então, essa seria a opção. Só que na opção um, a frase diz assim, ó, Adão e Eva receberam de Deus a liberdade de escolha. Eles pecaram porque decidiram livremente violar a vontade de Deus. Amigos, essa questão ela pode estar correta também. No gabarito, a opção seria a opção 2, tá? No gabarito. Mas a opção um também também é passível de anulação. Por quê? Porque ela diz assim, olha, Adão e Eva receberam de Deus a liberdade de escolha. Eles pecaram porque decidiram livremente violar a vontade de Deus. Deixa eu voltar ao que eu acabei de falar, que na verdade eu falei errado, tá? Essa opção não seria essa opção certa, tá? Por que que não seria a opção certa? Porque diz que eles decidiram livremente violar a vontade de Deus. E eles não decidiram livremente. Eles foram enganados. E por isso eles violaram a palavra de Deus, tá? Então, de fato, a resposta certa seria a opção 2. Tá bom? Questão? Dúvidas? Posso passar para a próxima, então? Uma coisa que vai acontecer muito na sua prova, tá? Veja aqui, ó. Essa pergunta 2. Mas se Eva quem foi enganada? Exato, né? Eva foi enganada, Kellen, e Adão decide livremente, tá? Então há essa distinção lá no início do Cremos. Eva foi enganada e Adão decide livremente. Vamos lá. Uma coisa que pode acontecer muito na sua prova. Pergunta 2 tem 4 opções. Pergunta 3 tem somente 3 opções. Tem perguntas que vão ter 5 opções. Então, estejam atentos. Isso pode acontecer na sua prova também, tá? Você está aqui respondendo, acho que tem até uma questão sobre isso aqui. Deixa eu ver se tem. Não, acho que era na outra prova, acho que era na prova de Master. Tá, depois eu mostro para vocês, então. Vamos lá. Voltando para cá. Na questão 3, é o seguinte. Analise as alternativas sobre a experiência da salvação e marque somente a correta. Somente a correta. Há somente uma opção correta, tá? Leiam aí as opções. Vejam se você, o que você responderia nessa questão. Vamos lá. A vista de Deus, pessoa perfeita, é aquela cujo coração e vida se encontram em plena submissão à adoração. Tem um negócio aqui na frente, e ao serviço de Deus. Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil para gente. Ok, pronto. Então, ao serviço de Deus. São aqueles que estão vivendo à altura de toda a luz que receberam enquanto se regozijavam numa vida de vitória. Percebam a discrepância que existe na quantidade de informações do item 1 para a quantidade de informações do item 2 e do item 3. Geralmente, e aí eu falo em nome dos pedagogos, apesar de não ser, mas como professor eu posso dizer isso também para você. Quando tem muita informação em um item, geralmente é aquele item que é a resposta. Na maioria das vezes, tá? Mas estejam atentos, ok?
A base para a nossa justificação é a nossa obediência às leis de Deus. Irmão, quem nos justifica é Cristo, tá? Quem nos justifica é Jesus. A base da nossa justificação é a morte de Cristo no Calvário. Não é a nossa obediência à lei, certo? Essa resposta já estaria errada. No momento da justificação, olha a palavra justificação aparecendo, a pessoa não se torna santa, mas um novo crente. Amigos, aqui tem um problema que você precisa entender, tá? Qual é o conceito de santidade? O conceito de santidade para o texto bíblico é isso aqui, ó. Pessoa perfeita, o coração e vida se encontram em submissão e adoração ao serviço de Deus. Não, tira a mão. Opa, tem áudio aberto aí pra gente. André, Ítalo, me ajuda com o teu áudio. Deixa eu ver se eu consigo. Não como, guarda. Alguém me ajuda aí com o André depois, manda uma mensagem para ele. Vamos lá. Amigos, o que acontece? A pessoa perfeita, obrigado, André. Pessoa perfeita é aquela cujo coração e vida se encontram em submissão, em plena submissão à adoração e ao serviço de Deus. São aqueles que estão vivendo à altura da luz que receberam enquanto se regozijavam numa vida de vitórias. Eles estão vivendo à altura da luz que eles receberam. Mas não significa que eles não possam errar, certo? Então, santidade, o conceito de santidade, ele não exige inerrância, que a pessoa não erre. Ah, pastor, mas tem um texto bíblico que diz assim: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, ou sede santos como vosso Pai é santo. Esse texto fala de maturidade. O original do texto é maturidade, não é inerrância, nunca errar. Então você tem que estar pronto para entender isso aí. Então, no momento da justificação, a pessoa não se torna santa. Esse santo aqui é de santidade. É da santidade que nós falamos lá no começo, tá? Por quê? Porque a santidade, ela não acontece no instante, não acontece no momento. Ela acontece quando? A vida inteira do crente, tá? O novo crente, ele não é santo. Ele está a vida inteira para se tornar santo, tá? Ah, pastor, mas Pedro diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Sim, mas isso quer dizer que você é separado para Deus, tá? A tua vida de santidade, é o que o Nisto Cremas vai falar para nós, é o que você precisa ter durante a vida toda, certo? Por isso que não é no momento. Momento é justificação, e não santidade, e não santificação, tá bom? Então, gabarito, item 1. Beleza, amigos? Dúvidas, coloquem no chat aí, ou então liga seu áudio para conversar com a gente. Ok? Pergunta 4. Pergunta 4. De acordo com a crença fundamental de Deus Pai, julgue a alternativa correta. Crença fundamental de Deus Pai. Não é sobre Jesus, não é sobre o Espírito Santo. É a crença fundamental sobre o Deus Pai. Estejam atentos a quando aparecer isso aqui. Porque as frases que estão nos itens, elas podem estar corretas, mas podem não estar relacionadas a Deus Pai. Certo? Então, na leitura de acordo com a crença fundamental sobre Deus, não leia rápido, leia devagarzinho. Beleza? Embora o Deus Pai seja misericordioso, o dia do Senhor será um dia de vingança para os inimigos do seu povo, os quais serão destruídos. É duro de ler um texto desse, mas é nisso cremos, é a Bíblia, ela fala isso. Que o dia do Senhor, o Kiriaque Rimera, o dia do Senhor, ele será um dia de escândalo. Ele será um dia de pavor assombroso para todos aqueles que não acreditam nele, para todos aqueles que não vão estar salvos, tá? Então, esse é o problema. Deus Pai tem a árdua tarefa de julgar os atos dos homens. Amigos, juiz não é Deus Pai, tá? A carta de Coríntios, Paulo vai falar isso aqui, ó. Importa que compareçamos perante o tribunal de
Cristo. É a pessoa de Cristo que irá julgar a humanidade. Lá, depois dos 1000 anos. O Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, caracterizado pelo preceito olho por olho, dente por dente. Amigo, tu encontrou uma frase dessa daqui? O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus da Bíblia, da Bíblia não, da Bíblia seria os dois. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus dos judeus, o Deus dos não sei quem. Essa distinção, ela não existe para o texto bíblico. Então, aqui, pelo começo da frase, você já poderia dizer que ela estava errada. Tá? Então, gabarito, opção 1. Dúvidas? Dúvidas, coloquem aí no chat para a gente ir conversando, tá bom? Acho que tem mais um áudio ligado. Se não for para conversar, acho que é da Esté e do André ainda. Tá? Podem desligar, por favor. Vamos para frente? De acordo com a crença Deus Pai. Olha de novo aqui, ó. De acordo com a crença fundamental Deus Pai. De acordo com a crença Deus Pai. Então, é a pergunta sobre a crença específica, tá? Eu pergunto sobre a crença específica. Então, fiquem atentos a esse detalhe. Ele é justo, é santo, compassivo e clemente, mas não tardio em irar-se. As qualidades e os poderes manifestos, constituem suas características principais. Irmão do céu, essa frase aqui, ela vai contra diretamente um texto bíblico, tá? Um texto bíblico que diz: Deus é tardio em irar-se. Então, quando ele diz aqui, mas não tardio em irar-se, você já esquece ela, tá? Ela vai contra um texto bíblico. Apesar da grande misericórdia de Deus Pai, ele não perdoa cegamente, mas segue um princípio de justiça. Segura aí, vamos para frente. O Deus do Antigo Testamento, ó de novo aqui, ó. Essa frase aqui é a mesma frase de Cal. O cara que fez as duas questões é o mesmo, tá? Então ele só repetiu a frase aqui. O Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, caracterizado pelo preceito olho por olho, dente por dente, num notável contraste com o Novo Testamento. Irmão, não existe contraste entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Não são deuses diferentes. Não são deuses diferentes. Não são pessoas diferentes nesse caso, tá? Então esteja atento a isso aqui. Quando a frase é o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, isso não existe. Esse autor aqui de questões, ele usa isso e muitas vezes. Eu já vi esse tipo de expressão aparecer algumas vezes em outras perguntas também. Então esteja atento a essa frase, tá? Ah, o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus dos judeus, o Deus do não sei quem, esteja atento a isso, tá? Então, gabarito, item 2, tá? Deus não perdoa cegamente, ele segue seu próprio princípio de justiça. Maravilha? Estão cansados já? Nos meus planos é para a gente terminar 9 horas, tá? Então temos 12 minutos ainda pela frente. Mas precisarem de mais alguma coisa, a gente pode conversar em outro momento e aí vamos juntos. Beleza? Pergunta 6. De acordo com o capítulo A Trindade, identifique a alternativa correta. Correta. Vamos lá. Amigos, aqui existe uma questão, tá? Essa prova, nesse item aqui, ela caberia, na verdade, uma anulação também. E vou te explicar por quê, tá? A gente vai ler as questões e você vai entender por quê. De acordo com o capítulo da Trindade, identifique a alternativa correta. Está no singular, então só existe uma alternativa. A crença num Deus triuno não desconstrói o conceito monoteísta das Escrituras. Tem umas palavras difíceis que aparecem de vez em quando, mas você precisa estar atento a essas palavras. Monoteísta, o que é? Um Deus. Tá? Deus triuno, o que é Deus triuno? São 3 em 1. Deus Filho, Deus Espírito Santo. Exatamente, Kellen. Aí o que acontece? Essa crença num Deus triuno não desconstrói o conceito monoteísta das Escrituras. Só que esse aqui é claramente um ataque que a gente recebe muitas vezes. As igrejas que são trinitarianas recebem muito esse ataque. Por quê? Porque eles chegam a dizer isso, que não existe, não tem condições de 3 serem 1.
Inclusive, nós temos um grupo de dissidentes da Igreja Adventista que eles se chamam Igreja Adventista do Sétimo Dia Não Trinitariana, porque eles excluem esse conceito de trindade do seu rol de crenças e abraçam todas as outras crenças, mas essa eles tiram, porque dizem que desconstrói o conceito de monoteísmo, tá? Então, essa frase estaria correta. Todos os membros da Trindade achavam-se presentes no batismo de Cristo. Claro, todos estavam lá. Já mencionei isso aqui para você. Enquanto Cristo estava sendo batizado, o Espírito Santo descia sobre ele como uma pomba e Deus Pai do céu falava: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Então você tem claramente a distinção entre os três ali. E o item 3? Então, esse aqui estaria correto também. O item 3: embora a divindade não seja apenas uma pessoa, Deus é um em propósito, mente e caráter. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em sua distribuição interna de funções, executam tarefas distintas para a salvação do homem. Ele só copiou e colou uma expressão que existe no Nisto Cremos, tá? Então, as três opções estão corretas. Eu, aqui, acho que deveria existir uma quarta opção, dizendo todas as alternativas estão corretas. Como não existe, você pode seguir o princípio da resposta mais correta, que tem o conceito de trindade mais claro, que seria o item 3, tá? Aqui eu não vi o gabarito dessa questão, então não posso te dizer qual foi que o autor escolheu, certo? Não posso te dizer claramente qual foi que o autor escolheu, mas eu iria na 3 por conta disso, tá? Mas o mais correto seria ter uma outra opção aqui dizendo todas estão corretas. Beleza? Dúvidas? Nossos últimos minutinhos juntos. No livro de Daniel, a profecia messiânica se cumpriu com a precisão histórica, servindo como uma forte evidência de que Cristo é o longamente prometido Salvador do mundo. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Cuidado com essas palavras. Não, apenas, somente, incorreta, todas essas, depende. Então, tudo isso que gera uma exclusão, acende uma lanterninha na cabecinha para você lembrar disso aí, tá? Opções. Os seguidores de Cristo reconheceram sua morte como sendo o único sacrifício capaz de salvar os pecadores. Exato. De acordo com a profecia, fala de acordo com o livro. Ótimo. De acordo com a profecia, o ungido deveria aparecer em 7 semanas, 49 anos, após o decreto de Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém. Amigos, não dá nem tempo. Não dá nem tempo, tá? O item, mas vamos para o próximo. Todos os sacrifícios e ofertas haviam apontado para o futuro, em direção ao todo suficiente sacrifício do Messias. Quando Jesus Cristo foi sacrificado no Calvário, como resgate dos nossos pecados, o tipo encontrou o antítipo e a sombra converteu-se em realidade. Senhores, tipo e antítipo é algo que existe na teologia e existe lá no teu livro, como o Miguel já colocou aqui para a gente, existe lá essa questão 6, é uma citação realmente específica, né, que tem lá no livro. Ele está falando da questão anterior, obrigado. E existe isso no teu livro do Nisto Cremos. Tu vai encontrar falando sobre o tipo e o antítipo. O que é tipo e antítipo? Vocês já ouviram um termo chamado um tipo de Cristo? Moisés era um tipo de Cristo. José do Egito era um tipo de Cristo. E Abel, na verdade não, Enoque era um tipo de Cristo. Abel também, um tipo de Cristo, um tipo de Cristo, um tipo de Cristo. Essa frase não quer dizer que ele era uma pessoa parecida com Cristo, né? Quer dizer que ele era uma pessoa que representava Cristo, mas que a sua vida apontava para Cristo, tá? O que Moisés fez? Libertou o povo de Israel e tirou-os do Egito e levou para a terra prometida. O que Cristo faz? Liberta o seu povo das garras do pecado e leva para a salvação. É um tipo encontrando um antítipo. O sacrifício do cordeiro. O que é o sacrifício do cordeiro? É a morte de um animal, representando a morte do cordeiro lá no futuro. O cordeiro que estava lá no Monte Moriá, com Abraão, né, com Isaac, aquele cordeiro era um tipo de Cristo.
que ele apontava para o sacrifício de Cristo, tá? Então, o caráter, testemunho de vida, exato. Então, aquilo que ele vivia apontava para Cristo. Então, é exatamente o que a questão 3 está dizendo, tá? Resgate dos nossos pecados, o tipo encontrou um antítipo, a sombra converteu-se em realidade, tá? Então, a resposta do gabarito seria aqui o item 2. Por que o item 2? O ungido deveria aparecer 7 semanas após o decreto de Artaxerxes. Amigos, o decreto de Artaxerxes acontece 546 a.C., tá? 546, 536, uma coisa assim, antes de Cristo, e não 49 anos antes de Cristo, tá? Essas 7 semanas, esses 49 anos, eles são no momento de Cristo, certo? Mas nascimento, o início da obra de Cristo, ali a morte de Cristo, morre ungido e aparece Estevão. É o que acontece ali nesse período. Tá bom? Dúvidas sobre isso? Meus últimos minutinhos com vocês. Se tiver alguma questão, coloca aí no chat que a gente vai conversando, tá? Eu acho que dá para a gente ler as próximas 2 questões e aí a gente já parte para o final. Esse material eu vou disponibilizar para o pastor Ítalo, eu vou disponibilizar para o nosso líder, para o Ítalo, e aí ele vai e compartilha com vocês, tá bom? Nas palavras de Paulo, o mesmo Deus de paz, olha que mais interessante, o mesmo Deus da paz vos santifiquem em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Analisando a devida interpretação, marque a opção incorreta. Senhores, amados do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Paulo fala sobre corpo, alma e espírito, né? O espírito, alma e corpo, ele não está falando desse dualismo, tá? Dessa divisão. Nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós temos... Não. Ele está falando de partes de nós que compõem o todo, tá? Então, por exemplo, o primeiro item, ó, há uma unidade entre corpo, alma e espírito. Ótimo. Está certíssimo. Há uma unidade entre corpo, alma e espírito, tá? 2, a palavra alma, quando separada do espírito, pode expressar instintos, emoções e desejos. Excelente. Por quê? Porque vamos dar um exemplo que a gente costuma usar muito aí no Ceará. A gente diz assim, ó, o menino do gênio ruim. Pensa numa pessoa que tem um gênio ruim. Ou então, aí eu tenho uma personalidade muito forte, né? Geralmente ele quer esconder a ignorância, mas ele tem uma personalidade muito forte. Isso é uma expressão das próprias emoções, tá? Dos próprios instintos da pessoa, a alma, certo? Ela não pode ser considerada separada do corpo. Por quê? Porque ela é uma unidade. Mas se eu estou falando da alma de alguém, eu estou dizendo que é o instinto de alguém, as emoções dessa pessoa, né? Item 3. O corpo é a constituição física. Física, carne, sangue e ossos. Excelente. 4. Essas expressões mostram que o homem foi criado com uma parte mortal e outra imortal. O que é isso? Teologia da imortalidade da alma. Que ele vai dizer o seguinte: quando o homem morre, a sua alma fica vagando por aí, ou a sua alma vai pro Guiena, ou a sua alma vai para Deus, ou a sua alma. Isso de sair de você de imortal, isso é imortalidade da alma. A gente a Bíblia não endossa isso aí. Tá até ali as observações, você pode ler, Ezequiel 18 e Eclesiastes 12 vai falar sobre isso. Morreu, acabou. Entendeu? E a opção 5, nessa passagem, o Espírito pode ser compreendido como o mais elevado princípio de inteligência e pensamentos do homem. Como assim? Jesus vai falar o seguinte, olha, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, Jesus não está te dizendo que tua alma é imortal, ou que tu tem um espírito imortal. Ele está dizendo que o Espírito é o mais elevado princípio do homem, que está ali representando a sua fé, representando os seus pensamentos. Aquilo está elevado, mas o corpo precisa ser combatido ainda. Beleza? Dúvidas sobre esse último item? Vou ler só a questão 9 para englobar aqui o processo de santificação.
para vocês entenderem aqui essa diferença que o autor usou nessa questão, e a gente parte para o final, para perguntas finais, para a gente orar e partir. Marque a opção que se relaciona diretamente com o processo de santificação. Processo. Se é processo, eu já vou pular aqui para o item 3. Não pode ser momento, tá? Se é processo, não pode ser momento. Porque não existe processo que acontece em só um momento. Processo, ele é contínuo. Ele envolve etapas. Então, você já excluiria essa terceira só por causa do momento. Mas vamos usar cada um. Na verdade, eu devia ter usado o item 1, né? Que já tem a primeira palavra. Vamos lá. Item 1. Momento em que o crente reconhece a sua debilidade e humildemente usa suas vestes suas vestes sujas de cinza. Esse reconhecimento, tá? Esse reconhecimento, ele é pontual. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou uma pessoa falha. Que foi o que aconteceu com o filho pródigo. Caindo em si, pensou: os servos do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui comendo alfarrobas. Então, esse momento, esse estalo que dá na nossa mente, isso é a inspiração que o Espírito Santo nos dá para a gente reconhecer o nosso erro. E isso é pontual, tá? Isso é pontual. Um processo dinâmico, item 2, e progressivo, através do estudo da palavra e constante oração. Olha como são bonitas essas palavras, ó. Processo, progressivo, estudo, constante. Tudo isso dá uma ideia de continuidade. Então, essa continuidade, santificação. Terceiro item, o momento da ressurreição do justo. O momento, lembra? Momento não, é processo. O próprio item está falando para ti que é um processo. Da ressurreição do justo, quando formos transformados antes da nossa trasladação do céu para o céu. O que é isso? Glorificação. Aquilo que eu falei no começo. A glorificação. Seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Glorificação. Volta de Jesus. Ato divino pelo qual Deus declara justo. Irmãos, se declara justo, é justificação. Declara justo, é justificação. Um pecador penitente ou o trata como justo. Justo, 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 justificação. Aqui fala de glorificação, aqui fala de justificação, logo gabarito, item 2. Beleza? Muitas coisas ainda tenho para falar para vós, mas vocês não podem suportar agora, né? Agora é descansar que amanhã tem culto para todos nós, né? Amigos, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara, tá? Esse material eu vou disponibilizar para o nosso regional, para o nosso distrital, o Ítalo, nosso líder aí, nosso mestre dos magos, e aí ele compartilha com vocês, tá? Para todos aqueles que precisarem. Alguma questão? Se não, a gente pode partir para a oração, tá? Tá aí o contato do pastor Ítalo. Desculpa aí, eu tô querendo te chamar de pastor o tempo todo. Eu passei a semana toda, um monte de pastor aqui, com a cabeça aqui, o nome do pastor. Mas tá aí o meu contato também, tá? Colocamos aí no chat, tanto o contato do Ítalo, como o meu também. Se você quiser, alguma dúvida, alguma questão, recebe a bênção, pois vem, irmão, vem. Vem que tem vaga. Olha aí, ó. O Alisson já tá te dando a profecia. Amigos, eu quero encerrar com vocês. Vamos fazer uma oração pedindo para que Deus os abençoe nesta prova, que todos passem, tá? Das vezes em que nós fizemos as aulas, eu sempre recebo mensagens, assim, depois que está o resultado, alguns amigos dizendo: olha, pastor, passei e tal, caiu aquela questão que você falou, caiu uma pergunta sobre isso e tal, é legal. Então, se vocês lembrarem desse pobre pecador aqui, quando vocês passarem na prova que vocês vão passar, manda uma mensagem também, só para a gente ficar feliz junto com você também, tá bom? Combinado? Podemos orar então? Fecha teus olhos, abre teu coração, vamos falar com o Papai do Céu. Pai querido, obrigado, Senhor. O Senhor tem sido para nós o nosso mantenedor, tem sido para nós a grande bênção em nossas vidas, o nosso Pai misericordioso. E, Senhor, nós estudamos um pouquinho daquilo que são as nossas crenças, o que nós acreditamos, o que nós
entendemos da tua palavra. E queremos te pedir, Pai, por favor, esteja conosco durante o momento desta prova, que possamos aprender este conteúdo não somente para passar na prova, mas também para aplicar em nossas vidas. Nos faz lembrar aquilo que nós temos estudado esse tempo todo, nos faz lembrar aquilo que nós temos ouvido durante esse tempo todo, para que possamos fazer uma boa prova e então sermos aprovados e nos tornarmos os líderes segundo o coração do Senhor. Pedimos essas bênçãos a Ti por tudo, em nome de Jesus que fazemos. Amém. Amém, amém. Meu amigo Felipe, não tem nem palavras para agradecer aí a sua disponibilidade. Estamos juntos. Você é um servo de Deus. E agradeço a E todos. amigo de todos. E amigo de todos. Agradeço a todos aqui que estão aqui também. Creio que Deus tem reservado muitas bênçãos na vida de todos que estão aqui, né? E o sucesso vai vir à prova e em breve todos com o lenço e aí a gente vai estar compartilhando essa alegria. É um momento único para Maravilha. desbravadores, aspirantes, né? Que irão se tornar líderes em desbravadores. Agradeço a atenção de todos. Se não tivermos mais, vamos descansar, que amanhã tem o dia do jovem adventista. Amém. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau. Forte abraço a todos. Tchau, tchau, turma. Valeu.